Deixa eu te fazer uma pergunta. Irã e Rússia, eles competem por influência no regime Assad? Sim. Pois o Edilson depois dá uma comentada nisso também, tá, Edilson? Mas fala aí, continue aí. Essa live tá pegando fogo. Eles competem por quê? Houve um pedido, o Edilson vai pegar isso lá na frente, né? O pedido na época acho que foi o Netanyahu, não foi, Edilson? Foi o Netanyahu, para que fosse feita uma interferência à Rússia na região. Por quê? Porque se o Basij tivesse sucesso e conseguisse levar a sua capacidade de mobilização e a sua guerra ideológica para dentro da Síria, essa guerra ia demorar muito mais tempo, ela ia ficar aquecida por muito mais tempo e poderia chegar ao nível de que o Irã poderia não vencer, mas ele iria criar um Hezbollah 2.0 na Síria. Entendeu? Isso seria prejudicial para Israel. E por isso que Israel fez uma declaração oficial do seu chefe de Estado, né, para que a Rússia fosse interferir na região para que pudessem ali diminuir as consequências do conflito. Tá? E respondendo a sua pergunta de uma forma melhor, né? Eles competem na medida de que a Rússia, ela tem baterias antiaéreas poderosíssimas, né? Ela tem uma defesa poderosíssima na Síria, mas ela não exerce pressão sobre o IDF. O IDF tem liberdade para atacar a Síria, mesmo com as baterias russas lá. Por quê? Porque a Rússia e Israel são próximos, eles são aliados. Eles são aliados de décadas. De décadas. Para quem não sabe, o primeiro país a reconhecer Israel independente foi a União Soviética. Então a relação entre os dois é muito próxima. Não existe... as pessoas aqui, Israel está sob a influência dos Estados Unidos, ela é, na minha opinião, um preposto dos Estados Unidos, mas eles têm uma boa relação com a Rússia. E assim e geopoliticamente e militarmente também. Por quê? Porque Israel já usou avião russo como escudo para atacar a unidade da Síria. Então a Rússia... Você vê que na Ucrânia mesmo eles não entraram com os dois pés, né? Israel não entrou com os dois pés. Exatamente. Apesar de todas as pressões, né? Assim, porque a relação, né, o comandante aí sabe bem, a relação do mundo não é preto e branco. Só Flamengo e Fluminense, não. Tem Botafogo, tem Vasco, tem um monte de coisa aí. Então, assim, eles vão... é bom que vocês nem falem isso aqui, Lineker, porque às vezes a gente fala as coisas e o pessoal, como é sempre, aqui você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Eu falo as coisas, não, comandante, eu não sei o quê. Então é bom que os convidados venham aqui, os nossos convidados de categoria, falam isso, para essa galera teimosa que tem aqui, já estão se pegando nos bastidores aí, por causa de Israel e Palestina, já estão se matando nos bastidores aí, toda live é isso. E é bacana isso daí, essa discussão, essa coisa toda. Mas é bom que vocês falem, Lineker, o pessoal parar de me chamar de mentiroso aqui, desculpa aí. Não é assim que funciona, não. E assim, Israel, existe essa política dúbia da Rússia. Eu sou contra ela, o Edilson é a favor, se você ter ideia das coisas, né? Essa política, a Rússia ela mantém boas relações com o Irã, mas ao mesmo tempo ela prejudica o Irã. Por quê? Porque se a Rússia quisesse fechar o espaço aéreo sírio, por mais que o IDF tenha capacidade de penetrar, ela fecharia. Acontece que ela não fecha, porque ela tem seus próprios acordos, seus próprios interesses e luta por eles. E a Rússia não está errada, Israel não está errado, e o Irã também não está errado. E a gente tem que ter a consciência disso. Nenhum dos três está errado, cada um luta por seus interesses, e é assim que funciona a política ali. No Oriente Médio, principalmente no Oriente Médio. Não existe esse negócio de preto e branco ali, não. São várias coisas. Por exemplo, uma curiosidade. As identificações, os PETs, os brevês que as forças russas chegaram na Síria eram do Hezbollah. Eu tenho foto de soldado russo com o brevê do Hezbollah em Latakia. Eu tenho foto de soldado russo com o brevê do Hezbollah. Ninguém sabia, mas eram russos. Posteriormente ficou sabendo que eram soldados russos quando eles chegaram em Latakia. Você tem ideia de como são as coisas. E esse mesmo pessoal, esses mesmos russos, eles não fazem, entre aspas, nada para parar os bombardeios em profundidade que Israel faz na Síria.
E esses mesmos russos são aliados iranianos e estão do lado do Irã com ajudas econômicas, fornecimento de tecnologia e etc. E assim é a relação internacional, as relações internacionais. E assim é a Síria. Então, eu vou deixar a bola para o Edilson aí, que o Edilson com certeza vai ter muito mais coisa para falar sobre Israel, que é um assunto que ele domina melhor.